Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos às Escrituras Sagradas. O tema será a apostasia, mas inicialmente nós iremos ver o significado da palavra apostasia, aqui no portal significados.com.br. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. O apóstata, indivíduo que pratica a apostasia, em alguns casos pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia. Muitas doutrinas e partidos não aceitam a livre decisão de abandono de seus membros, que são perseguidos, discriminados ou difamados publicamente. Etimologicamente, a apostasia se originou a partir do latim apostasia, que significa defecção ou abandono de um partido. Apostasia na igreja. Este termo é comumente empregado para se referir ao ato de renúncia da fé religiosa. Um dos apóstatas mais conhecidos foi Ário, que renegou o princípio, aí é que é princípio católico, tá, pessoal, de Santíssima Trindade, que infelizmente eu tenho que afirmar isso. Eu já fui católico por algum tempo. Isso aqui é uma falácia, isso não existe, tá? Pai, Filho e Espírito Santo foi criado pela doutrina da Igreja Católica, através do Vaticano, tá? Então não entrarei nesse detalhe aqui. Está exemplificando na visão católica, que é equivocada, pessoal. No âmbito religioso, existem dois tipos principais de apostasia: a apostasia de doutrinas ou ideias específicas. Apostasia na Bíblia. Em uma passagem no livro de Tessalonicenses, na Bíblia, existe uma menção ao ato da apostasia. Ela se refere à renúncia do falso cristão à fé, ou seja, aqueles que realmente tiverem Deus no coração nunca cometerão a apostasia. Então, nós verificamos, de um modo geral, o significado da palavra apostasia, que é afastar-se, que é separação, que é renegar algo, pessoal. Agora nós iremos para as Escrituras Sagradas. Portal Conhecendo Jesus. E aqui nós buscamos a apostasia nas Escrituras Sagradas. Há 17 ocorrências em 9 traduções. Agora, especificamente no trato das Escrituras Sagradas, pessoal. Números, capítulo 31, versículo 16. Eis que estas mulheres fizeram que os israelitas, pela palavra de Balaão, estivessem em apostasia contra Yahua, ou seja, contra o Criador, no assunto de Peor, de modo que a praga estava entre a comunidade do Criador. Interessante, não é, pessoal? Através dessas mulheres, isto ocorreu. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5. E aquele profeta ou aquele sonhador do sonho será morto, porque falou apostasia contra Jeová teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te resgatou de uma casa de servos.
para te expulsar do caminho em que Jeová teu Deus te ordenou que andasses, e tiraste do meio de ti o mal. Continuando em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16. Quando uma testemunha violenta se levantar contra um homem para testemunhar contra ele a apostasia. Salmos, capítulo 125, versículo 3. Pois o cetro da maldade não pousará na terra dos justos, para que os justos não estendam as mãos para praticar o mal. Ou seja, pessoal, na verdade, os justos que creem, que seguem as Escrituras Sagradas através dos ensinamentos, dos mandamentos do Messias, o Criador, eles não irão praticar o mal, eles não irão entrar em apostasia. Os que realmente seguirem fielmente o Messias e o Criador, pessoal. Isaías, capítulo 1, versículo 5. Por que vocês estão mais feridos? Vocês acrescentam apostasia. Toda cabeça está doente e de todo coração está doente. É exatamente o que ocorre na atualidade. A maioria das pessoas estão doentes da mente, do coração e do espírito. Simplesmente, pessoal, pela falta de buscar a verdade. E como se busca a verdade? Na minha fé e na minha convicção, a busca pela verdade simplesmente se trata de buscar as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ler as Escrituras Sagradas, pedir o discernimento do Messias e do Criador, do Espírito da Verdade, rogar pelo discernimento e também pesquisar fontes externas das Escrituras Sagradas, fontes confiáveis e que conversem com as Escrituras Sagradas, como alguns livros apócrifos, por exemplo, o livro de Enoque, Jazar e alguns outros. É simples assim, pessoal. Por isso que, infelizmente, é fato que a maioria das pessoas estão perdidas, porque elas não buscam a verdade, elas não adquirem esse conhecimento, então não terão o discernimento da verdade. E aí estão sendo iludidas, enganadas, ludibriadas pelo sistema como um todo, através das religiões, através das ideologias, das filosofias, do sistema da mídia, do sistema educacional, do sistema moral, sistema ético, enfim. É um engano, uma manipulação total a qual as pessoas estão sendo submetidas simplesmente porque não estão buscando a verdade. Isaías, capítulo 31, versículo 6. Volte-se para aquele de quem os filhos de Israel aprofundaram a apostasia. Aqui os filhos de Israel, pessoal, não é somente ao povo espiritual de Israel, tá, pessoal? Não tem nada a ver com localização geográfica. Isso é meramente espiritual, pessoal.
E todos aqueles que passaram a crer no Messias e no Criador são filhos de Israel, são filhos do Messias e do Criador. Isaías capítulo 59, versículo 13. Transgredindo e mentindo contra Jeová e afastando-se do nosso Deus, do nosso Criador, falando opressão e apostasia, concebendo e proferindo do coração palavras de falsidade. É o exemplo de fato do que acontece hoje em todos os meios, templos físicos, fora dos templos físicos, nas mídias, aqui na plataforma YouTube, muitos proferindo do coração palavras de falsidade, por não quiserem acreditar e seguir o Messias, o Criador, como também muitos pela incredulidade, pela falta de fé, pelo ateísmo em relação às Escrituras Sagradas. E também há um grupo não menos menor também em quantidade que está apostatando, está perdendo a fé nas Escrituras Sagradas, no Messias e no Criador. Infelizmente, pessoal. Jeremias capítulo 2, versículo 19. Sua maldade será punida e você será corrigido devido aos seus atos de apostasia, que o profeta Jeremias afirmou. Sua maldade será punida e você será corrigido devido a seus atos de apostasia. Saiba e veja que é mal e amargo para você abandonar o Senhor, seu Deus, seu Criador, Yahweh Tsevaot. Mas o medo de mim não está em você, declara o Senhor Deus, Senhor Criador dos exércitos celestiais. Esses que agem assim, eles não têm medo. E alguns que possam ter medo, algum medo, eles são incrédulos. Eles são céticos em relação à justiça do Criador e do Messias, pessoal. Essa é a grande verdade, pessoal. Por isso, a apostasia está cada vez mais frequente e mais intensa em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Novamente, Jeremias, capítulo 8, versículo 5. Por que este povo se afastou? Por que Jerusalém continua em apostasia? Eles se apegam ao engano e se recusam a se arrepender. O sistema religioso, pessoal, não importa a denominação, não importa, pessoal, é um engano. 99% do sistema religioso está contaminado, está pervertido. Eles praticam o engano. Eles praticam a manipulação.
com teologia da prosperidade, a libertação, dízimo. Isso é um engano. Não há nas Escrituras Sagradas afirmando que dízimo seja exatamente dinheiro, seja um papel moeda. Isso é antibíblico, não está na Bíblia Sagrada. Isso foi criado pelo sistema religioso, que tem como objetivo principal o enriquecimento desses líderes religiosos, principalmente aqui no Brasil. Eu não preciso citar nomes, vocês sabem quais são os líderes religiosos, quais são as denominações religiosas. Agora, se as pessoas querem continuar no engano, sendo manipuladas, sendo exploradas através, supostamente, da sua fé, aí é problema de vocês, pessoal. A Escritura Sagrada é bem clara em relação a tudo isso. Novamente, Jeremias, capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás. Lembrando a plataforma YouTube que eu posso utilizar essa palavra, morrerás. Estou respaldado pelo artigo 220 da Constituição Federal do Brasil, que trata que eu posso utilizar o conteúdo integral das Escrituras Sagradas. Literalmente. Eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, por apostasia que falaste a respeito de Jeová. Muito claro, pessoal. Não sou eu que estou falando. São as Escrituras Sagradas, é a Bíblia Sagrada. Jeremias, novamente, capítulo 29, versículo 32. Portanto, assim diz Jeová, eis que vejo depois de Semaías, o Nealamita, e depois da sua descendência. Ele não tem quem habite no meio deste povo, nem olha para o bem que estou fazendo a meu povo. Uma afirmação de Jeová. Por apostasia, ele falou contra Jeová. Ezequiel, capítulo 37, versículo 23. E eles não se contaminarão novamente com seus ídolos, e com ídolos vis, e com todas as suas transgressões, e eu os salvarei de toda a sua apostasia, pela qual eles pecaram. Eu os purificarei, e eles serão para mim como um povo, e eu serei para eles como o Criador. Que o pessoal não tem certeza, eu acho que é Oséias, eu não sou especialista em escrituras sagradas, então nomenclaturas eu conheço de forma bem superficial, mas acredito que seja Oséias. Oséias capítulo 5, versículo 2. E eles mergulharam na corrupção da apostasia, mas eu serei um castigador de todos eles. Isso aqui é diretamente para aqueles pessoal, desculpe o termo que eu irei utilizar, aqueles cretinos que dizem, que afirmam que o Messias e o Criador não castigará absolutamente ninguém, porque eles são bondade, perfeição e misericórdia. Por isso não há nenhuma justiça, ou seja, não haverá nenhum castigo. Parte esse versículo para derrubar essa falácia desses cretinos, pessoal, que enganam os que os seguem. E eles mergulharam na corrupção da apostasia, mas eu serei um castigador de todos eles.
Qual é o salário do pecado, pessoal? Não é a morte? É exatamente isso que a Escritura Sagrada está afirmando. Não sou eu. Osés, capítulo 14, versículo 4. Curarei a sua apostasia, amá-lo-eis liberalmente, porque a minha ira se desviará dele. Isso é para aqueles que se corrigirem, não é, pessoal? Os que permanecerem, continuarem no engano, na apostasia, e tiverem prazer nisso, eles serão punidos. É simples assim, pessoal. Atos, capítulo 21, versículo 21. E eles são instruídos a respeito de ti, que é a apostasia de Moisés, tu ensinarás a todos os judeus entre as nações, dizendo, não circuncidar as crianças, nem seguir os costumes para andar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois esse dia não chegará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da destruição. Ele está se tratando diretamente do anticristo, do antimessias. O homem da iniquidade. Iniquidade, pessoal, é todo aquele que pratica o pecado, sabe que é pecado e tem prazer em continuar praticando aquele ato pecaminoso. Isso é ser iníquo. Isso é o homem da iniquidade. Hebreus, capítulo 6, versículo 6. E então cometeram a apostasia, para renová-los novamente ao arrependimento, visto que estão crucificando o Filho do Criador para si mesmos novamente e o sujeitando ao desprezo. E então cometeram apostasia para renová-los novamente ao arrependimento, visto que estão crucificando o Filho do Criador para si mesmos novamente e o sujeitando ao desprezo. Pura atualidade. Pessoal, eu tenho como base a minha fé e a minha convicção nas Escrituras Sagradas, nos ensinamentos do Messias e do Criador. Essa é a minha base fundamental, pessoal. Mais uma vez eu irei informar para aqueles que não sabem, eu não sou especialista nas Escrituras Sagradas e nem pretendo ser, mas eu acredito piamente que as Escrituras Sagradas, pelo pouco que eu sei, pessoal, conhecimento raso, básico, piamente tenho convicção e fé, que é o manual da vida do ser humano. É o manual da vida da humanidade. Essa é a minha fé e convicção. Eu busco a verdade sempre através das Escrituras Sagradas e de fontes externas também. Nós estamos nos tempos finais, essa é a minha convicção. Provavelmente a última geração, pessoal. Busquem ao Messias, ao Criador. E como é que se busca? Através das Escrituras Sagradas. Comecem a ler as Escrituras Sagradas. Conversem com o Messias e o Criador. É conversar, pessoal.
não é repetir orações, não é rezar. É conversar. É bíblico também que repetição de palavras, de oração, o Criador não irá ouvir. Isso está na Bíblia, pessoal. Não sou eu que estou afirmando, está nas Escrituras Sagradas isso. Ele abomina isso. Repetições vãs. Isso está na Bíblia Sagrada. Então, pessoal, é difícil compartilhar isso porque, infelizmente, a maioria das pessoas ignoram quando se passa a mensagem das Escrituras Sagradas através do nosso Messias e do nosso Criador. Infelizmente. Mas eu procuro fazer da melhor forma possível dentro das minhas limitações, da minha capacidade intelectual, mental, espiritual e até mesmo física. Minha memória já não é tão boa como antes, principalmente depois daquele evento de 2020 que eu fui atingido também, prejudicou bastante minha memória e eu procuro fazer da melhor forma possível compartilhar isso com vocês, pessoal. Busquem a verdade, pesquisem, leiam as Escrituras Sagradas, façam pesquisas do que ocorre no mundo, para não serem enganados, manipulados, pessoal. Era esse tema que eu queria compartilhar, conversar com vocês. E se o nosso Messias, o nosso Criador permitir, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.